Shalom, shalom para você que me assiste. Eu sou a professora Cássia Pereira e sejam todos muito bem-vindos aqui no canal do Ministério da Restauração. Nós estamos prosseguindo aqui na nossa jornada de estudos da restauração, onde o objetivo é trabalharmos a mentalidade, a cura do espírito e agora no módulo 3 nós vamos entrar nas questões naturais, nas questões físicas, nas questões ambientais, o qual nos rodeiam, os quais permeiam a nossa vida e dizendo para você que Deus é um Deus de muita ordem, de muita organização. Onde o Espírito de Deus chega, precisa estar, o ambiente precisa estar habilitado para receber aí a presença do Espírito de Deus. E quando eu digo ambiente, nós estamos falando apenas de uma restauração interior, apenas de uma cura, de uma limpeza interior ou de uma limpeza mental, mas nós vamos tratar aqui também da questão do nosso ambiente físico, ok? Mas nesses 3 vídeos que vai encerrar aí a série dos módulos, vai ser o módulo 3, voltado totalmente para este assunto, o tema que nós vamos abrir aqui, o módulo 3, vai ser a respeito do nome. Vamos tratar aqui da situação do nosso nome. Isso é muito importante. Portanto, eu quero lhe pedir uma coisa. Na aula de hoje, nós vamos quebrar alguns paradigmas, alguns ensinamentos equivocados a respeito do tal do nome sujo, certo? E talvez, eu vou tentar explicar aqui com bastante devagar, com muita clareza, para que não fiquem mal entendidos, porque quebrar paradigmas, quebrar estrutura mental, né, que foi arraigada em nós durante décadas e décadas, é um trabalho que requer um pouco de paciência, tanto da parte de quem está ensinando, como da parte de quem está aprendendo principalmente. Quero dizer para você que, se for necessário, você vai voltar este vídeo quantas vezes você precisar, até que você incorpore, até que você entenda o que vai ser ensinado aqui para você. Por quê? Porque vai ser uma mudança, eu sei disso, ok? Porque eu também tive que passar por esse processo e foi bastante chocante para mim quando eu aprendi esse tipo de situação. Nós vamos passar aqui por alguns processos nos quais nós vamos ter que nos desapegar naquilo que nós entendemos sobre a questão de reputação. Deus, ele é um Deus de muita reputação e ele exige que nós também tenhamos isso. Porém, as pessoas confundem o conceito de reputação, a natureza da reputação de um ser humano, com questões menores, como, por exemplo, SPC, Serasa, questões de bloqueios bancários. E isso não é o que realmente é a maior da preocupação, certo? O que precisa ficar claro aqui é o entendimento do que a palavra de Deus diz sobre reputação e os princípios que vão nortear, tá, este entendimento e o que você vai precisar fazer segundo as Escrituras para começar a pôr em ordem a questão da sua reputação, caso seja necessário. Então, a aula de hoje evidentemente, para aqueles que vão se encontrar nesta situação. Se você não se encontra nessa situação, a aula vai ser um aprendizado e um conhecimento para que você possa ensinar outras pessoas da sua casa. Por isso, eu quero lhe convidar, caso você ainda não seja inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva para que você possa receber os vídeos, porque quando a professora Cássia postar os vídeos aqui no canal, você já é automaticamente notificado da publicação. Então, você vai acessar também o sininho aí que está disponível para você. Clique ali naquela opção para receber todas as notificações. Deixe o seu like é muito importante, o seu positivo aí é muito importante. Por quê? É por meio deste caminho, você que está nas redes sociais e sabe disso muito bem, é por meio destes caminhos, não é? Que o YouTube entende que o tema é relevante, que é um tema sobre educação, que é um tema sobre uma ação comportamental, de mudança de mentalidade, e os canais, não é? A internet ela contribui muito com a expansão deste tipo de temática. Então você faz aí, nós fazemos aqui a nossa parte em trazer para você conteúdo e você aí nos ajuda com a questão de espalhar isso para o maior número de pessoas possíveis. Por quê?
Gente, hoje vocês melhor do que ninguém sabem que as redes sociais é um instrumento maravilhoso de divulgação. Nós que estamos aqui empenhados com a palavra de Deus, que estamos comprometidos com a palavra de Deus, mais do que nunca este século tem proporcionado oportunidade da gente divulgar o conhecimento, certo? Aquilo que é falado aqui, vocês sabem que vai correr o mundo e nós podemos então assim ajudar, quem sabe, pessoas que estão num momento de confusão, porque as intempéries da vida, os problemas da vida nos levam em situações de depressão, ficamos deprimidos, ficamos abatidos, ficamos abalados. Às vezes tem pessoas que entram numa situação como essa e têm recursos, não é, humanos para que possa auxiliá-la. Parentes, pessoas da família, líderes religiosos, não é? Mestres aí educacionais. Outras pessoas não têm. Muitas pessoas estão só neste mundo. Muitas pessoas dependem de amigos, dependem de outras pessoas, às vezes para receber uma palavra de conselho, para receber uma orientação, certo? São ovelhas aí que estão espalhadas pelo mundo, que precisam voltar a ouvir a voz do pastor. Que pastor é esse? Yeshua, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que se assenta à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que fala e as ovelhas o reconhecem. Certo? Mas o que ele disse? Ele nos disse que nós deveríamos ir e pregar esse evangelho para toda criatura. Ele não fala filhos, ele fala para toda criatura. Por quê? Porque só depois que a pessoa o aceita como Senhor e Salvador da sua vida e aceita a sua paternidade, então ele o conduz da condição de criatura para o status de filho, como eu já ensinei em vídeos anteriores, ok? Então hoje nós estamos divulgando isso para que chegue ao máximo possível de pessoas e que essas pessoas possam ter uma libertação nas suas vidas, certo? E hoje a contribuição do canal é para com a tua reputação. Então nós vamos tratar deste tema, é um tema bastante interessante e eu tenho certeza que vai ajudar bastante você aí que esteja precisando de um conselho, de uma ajuda nesta área da sua vida. Por isso, o título da nossa aula hoje vai aparecer aí na tela para você o slide. O título da nossa aula é Restaurando seu nome, princípios bíblicos que nós vamos utilizar para que isso fique claro para você. Então, vamos lá na nossa jornada. Vamos aqui, então, para o nosso primeiro slide. Eu vou deixar disponibilizado na tela, lembrando a você que todo o material que aparece aí na tela para você fica disponibilizado aqui abaixo no link, tá? Você acessa aí abaixo nas informações aí do canal, vai estar lá o link do PDF do material. E você pode estudar esse material à vontade, pode utilizar esse material, não tem problema nenhum, certo? Por isso você fique à vontade aí para estudar o conteúdo que eu vou deixar para você, tá bom? Vamos aqui para o nosso próximo slide. Eu coloquei aqui para você o seguinte. Primeiro, a questão da reputação. Nós vamos colocar aqui conceitos do que vem a ser uma reputação e você vai entender ela segundo a Bíblia também. Então, eu coloquei aqui para você o seguinte. Reputação. Não confunda o conceito de reputação com o conceito de nome limpo. Por quê? O nome limpo, ele é uma circunstância, certo? O nome limpo ou nome sujo, como as pessoas dizem, ele é um tempo, uma questão temporária na sua vida, que você pode ter ou não ter o nome limpo, ter ou não ter, tá? O nome sujo. Então, veja bem, reputação, ele está acima. A reputação é a regra geral. O nome limpo está dentro deste círculo de regra geral. Então, a reputação ela é mais abrangente, certo? Então, reputação não tem a ver com SPC, com Serasa, com Cadim, etc. Reputação tem a ver com a palavra empenhada e não com o status social neste sentido. Então, reputação, segundo a Bíblia, vai entrar dentro do aspecto de palavra empenhada. E muitas vezes você pode estar com o seu nome num estado negativado, num estado de negativação, como SPC ou Serasa,
mas não quer dizer que você não seja uma pessoa que não tenha uma palavra empenhada. E nós vamos ver isso mais lá na frente, porque a palavra empenhada vai estar vinculada a um exemplo, a uma instrução bíblica que Jesus deixou para nós. Mas nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Nós vamos aqui um pouco mais devagar, porque a aula de hoje é necessária para mudar um pouco a tua visão de uma situação que você possa estar. Então, reputação também não tem a ver com status social. A reputação não tem a ver com dinheiro, com riqueza, com pobreza, não. A reputação, ela não está vinculada a esses aspectos, a fama, a cargos, a etc e tal. Evidentemente que esses aspectos, as pessoas que estão em cargos muito elevados, vão ter que se policiar para que mantenha uma reputação. Mas a reputação, ela vem primeiro. Ela precisa estar dentro de você. A reputação é algo que você precisa carregar dentro de você, carregar na sua mente, carregar no seu espírito, para que ela possa ser exteriorizada no ambiente natural, no ambiente físico, onde você vai estar ou onde você vai agir, certo? Então, a reputação é algo que tem que estar dentro de você. Ela é de dentro para fora. Por isso que reputação, às vezes você nem sabe como começar, você nem sabe se você tem ou não, certo? Então é com o passar do tempo, é com as circunstâncias que a vida vai lhe apontando, vai lhe trazendo, que você vai colocando em prática, certo? Essa instrução, essa qualidade que Deus colocou dentro de nós, qualidade esta que Ele tem, atributo este que Ele tem, certo? E muitos dos atributos de Deus Ele compartilhou conosco. A reputação é um deles. Vamos prosseguindo então. O conceito de que alguém ou algo goza num grupo humano. Então, a reputação é um conceito que você goza num determinado grupo humano, ou seja, no espaço onde você vive, onde você convive, na cidade que você mora, no local de trabalho onde você está, na igreja onde você está, no seio familiar, certo? E também a reputação que você tem diante de Deus, certo? Qual a reputação que você tem diante de Deus, como Deus olha para você, como Deus está enxergando você e como Deus está vendo aí o seu agir diário, certo? Muito bem. Exemplo, sua reputação ou seu conceito era a pior possível. Uma frase aqui, quando a pessoa fala uma da outra, né? Ah, como é a reputação daquela pessoa? Nossa, sua reputação era a pior possível. Bom, este é um exemplo que eu dei e que não pode ser confundido com a questão do nome negativado, porque a reputação, como eu disse, ela vai muito além de um nome negativado, certo? Conceito 2. A reputação é um renome, é uma estima, é uma fama. Exemplo, era um homem de reputação, era uma mulher de reputação. Ora, quando ele esteve sobre a face da terra, ele teve muita reputação, ele teve muita fama, mas fama não no sentido de astro de Hollywood ou de artista de telenovela, não é desta fama que nós estamos falando. Nós estamos falando da fama no sentido de procedimento, no sentido de exemplo, uma conduta exemplar. E essa conduta exemplar vai se chamar reputação. E o que eu preciso fazer para tê-la, para mantê-la, ok? Muito bem, vamos prosseguindo aqui. Por que a reputação está acima do conceito de nome sujo? Vou colocar aqui, por isso eu estou falando para você que você pode voltar esse vídeo quantas vezes você quiser e você pode estudar o material, certo, pessoal? Por que a reputação está acima do conceito de nome sujo? Primeiro, tá? Primeiro princípio que eu vou trazer aqui para provar para você porque que é que uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? Muitas pessoas podem estar ou se encontrar em um estado, presta atenção,
Muitas pessoas podem estar ou se encontrar em um estado de endividamento. Porém, isso não quer dizer que essas pessoas sejam desonestas, golpistas, mentirosas ou que não possuam uma integridade pessoal, certo? Então, prestou atenção aqui? Você pode estar num estado de endividamento, mas esse estado de endividamento, ele não te define necessariamente. E nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente por quê. O segundo princípio que eu trago aqui, um estado de endividamento pode ter sido provocado por outrem. Entendeu agora? Você pode estar hoje num estado de endividamento. Então veja bem a expressão que eu estou usando. Você não é uma pessoa endividada. Você está num estado de endividamento. É diferente do que ser uma pessoa endividada. Ser uma pessoa endividada, nós vamos ver lá na frente, que daí sim, por causa das suas práticas reiteradas, ela está sofrendo um dano. Nós estamos falando, por enquanto, de uma situação em que você está envolvido e que necessariamente não define a sua pessoa nem a sua natureza, certo? Então, veja bem, esse estado de endividamento pode ter sido provocado por outrem na tua vida. Exemplo, você emprestou o seu nome, você se colocou como fiador, como avalista, você abriu uma empresa em seu nome para um terceiro, você emprestou folhas de cheque para um terceiro, você emprestou o seu cartão, você fez um crediário, uma loja popular, você abriu uma conta bancária em seu nome. Entendeu agora? Então você se colocou numa situação de ajudar uma terceira pessoa e em decorrência de outros fatores, não é? Aí aleatórios da vida dessa pessoa, ela acabou colocando você num estado de endividamento, porque se é o seu nome que está lá, então é você quem está respondendo. Então, para a lei, você é o causador disso tudo. Por isso eu disse que o fato de você estar no SPC ou no Serasa não quer dizer que isso esteja definindo a sua pessoa, porque você pode ter sido levado a uma situação como esta, ok? Então eu tenho certeza que a aula de hoje vai ajudar aí algumas pessoas que estão desesperadas aí com situações, mas se acalmem, certo? Um terceiro princípio que eu quero trazer para vocês. Os serviços de proteção ao crédito como SCPC, Serasa, Cadim, etc., não possuem fundamentos e nem elementos suficientes para definir uma pessoa, certo? Então, se você está hoje no SPC, no Serasa ou no Cadim, ou em qualquer situação de negatividade, como ações civis, ações de execuções, ações federais, calma, tá? Por quê? Porque isso aqui são elementos utilizados pelas instituições financeiras, pelas instituições governamentais, pelo sistema de crédito instalado no mundo afora, que vai precisar existir também para se autoproteger de pessoas de má índole, de pessoas que têm aí ações criminosas, não é, de estelionato, de roubo. Então isso é necessário sim que exista. Porém, eles não possuem elementos suficientes que definam você. Ou seja, não é porque você está hoje no Serasa ou no SPC que você é uma pessoa criminosa, que você é um estelionatário, que você é um golpista. Você pode estar lá por N outros motivos. E isso vai ser temporário na sua vida, porque essas circunstâncias são solucionáveis. A morte não é solucionável, ok, pessoal? Mas um período em que você está dentro de um estado de endividamento, com o tempo e aos poucos, você vai conseguir sair deste nó, deste poço sem fundo, deste lugar de escuridão, com muita ação afirmativa, com muita ajuda, com muito conselho, com muitas atitudes corretas, não é? Com muita ajuda de Deus agora para instruir você e também com a ajuda de pessoas capacitadas para te auxiliar neste período. E nós temos isso até de graça na internet, cursos afins, inúmeros cursos que ajudam sobre finanças, cursos, livros, como sair das dívidas e tudo mais. Mas isso aí é para um segundo momento.
O importante aqui é que você se acalme, que você entenda que não é porque você está numa situação que está dando uma situação vexatória, digamos assim, uma situação que está produzindo humilhação para você, ou constrangimento, ou que está fazendo você andar de cabeça baixa, tá? Isso é temporário, isso é passageiro, isso vai acabar, certo? Você só precisa agora, daqui para frente, agir de forma correta para se libertar desse enrosco no qual você se encontra. O que eu quero que fique gravado na sua mente é que você não pode cair em depressão e nem se sentir deprimido e nem se sentir humilhado. Por quê? Porque eu quero que você entenda que isso não está definindo a sua pessoa. Você não pode permitir se autocondenar. Você não pode se autocondenar. Você não pode dizer para si mesmo que você é uma pessoa que não vale nada, que você é uma pessoa, que você é a pior das criaturas, que o mundo agora acabou, que você nunca na sua vida caiu num SPC e agora você está, que agora o seu nome acabou, que o mundo acabou, que você é a mais infeliz das criaturas. A vitimização vai ter que parar, certo? Por quê? Porque você precisa entender que um SPC necessariamente não te define como um ser humano, certo? E quando você consegue separar essas duas coisas, você vai conseguir lidar com essa situação de forma mais racional, certo? Vamos aqui prosseguindo para mais um quarto princípio que eu coloquei aqui, tá? A questão das práticas reiteradas. Aqui sim, agora eu vou fazer uma diferenciação sobre aquilo que a pessoa reiteradamente provoca, diferenciando daquilo no qual você pode ter caído, ok? Então, a questão das práticas reiteradas, eu coloquei aqui 5 comentários para você, para dizer o seguinte: este primeiro princípio estabelecido diz assim: são as práticas reiteradas que te levam a uma situação de nome sujo, ok? Então, práticas reiteradas significa dizer as práticas que as pessoas ficam repetidamente fazendo, práticas que devem cessar na vida de uma pessoa, e ela não cessa. Então, ela sai do SPC, depois ela entra de novo, aí ela sai, ela entra de novo, ela sai, ela entra de novo, porque existe uma constância de endividamento na vida dela, e ela passa então a ser uma pessoa endividada, porque ela mesma está se colocando nesta situação, entenderam agora? A diferença, as práticas reiteradas de endividamento é porque você mesmo está se colocando nesta situação. Não são outras pessoas que estão te colocando, sabe? Não são demônios que estão te colocando, não é Deus quem está te punindo, não é a vida que é azarada para você, não. São situações em que você mesmo vive se colocando por causa das suas escolhas, das suas decisões repetidas em cima do mesmo erro sempre. Esse erro é sempre uma constante na tua vida e ele passa a ser um vício, ok? Então presta atenção, você se transformar numa pessoa sempre endividada, ela passa a ser um vício na sua vida, certo? Então vamos agora para o item 2. No item 2, o perigo de você se endividar, de você se acostumar com o nome sujo. Então, as práticas reiteradas, ela leva você a cada dia mais, entendeu? A se acostumar com isso. Então, você não deixa de fazer dívidas, porque aquilo, além de ter se tornado um vício na sua vida, você se acostumou com aquilo. Tem pessoas que nem sabem mais o que é ter o próprio nome. Tem pessoas que já estão fazendo tantos anos, que ela já perdeu a sua identidade, entendeu agora? Você perde a sua identidade por causa das suas práticas reiteradas de vício e de pecado. Item 3, o envolvimento do nome de terceiros, certo? Então você, nas suas práticas reiteradas, você chega num ponto em que você não tem mais como sujar o seu nome mais do que já está. Então você começa a envolver pessoas dentro dessas circunstâncias.
você começa a utilizar o nome do pai, o nome da mãe, o nome dos irmãos, o nome do cônjuge, o nome dos amigos, o nome dos filhos, dos parentes, sabe? Começa dos colegas de trabalho, começa a gerar uma gama de envolvimento e você começa a mentir também. Você começa a ter que inventar histórias mirabolantes do porquê você precisa que aquela pessoa empreste o nome dela para você. Então você não está agora só com o seu nome enlameado, você não está apenas numa prática reiterada de vício de dívidas, mas como agora você entrou também debaixo de um costume de mentira, certo? E a Bíblia diz que quem é o pai da mentira? O pai da mentira é o diabo, e todo aquele que mente é filho do diabo, porque os filhos de Deus não possuem práticas mentirosas. O quê? Você era um mentiroso? Mas eu não era. Você se torna um mentiroso. Porque aquele desespero, sabe? Leva você a ser um mentiroso. Porque você tem que ficar inventando histórias mirabolantes para convencer aquele coitado que vai emprestar um nome para você. E aí você não sujou só o seu. Agora você sujou o nome daquelas pessoas que serviram você. Então, por isso que eu estou dizendo que às vezes você está numa prática de endividamento, não porque você fez a dívida, mas porque você emprestou o seu nome também, ok? Muito bem. Item 4. Cesse imediatamente o costume maligno de não se importar com o seu nome sujo. Você precisa cessar com essa prática. Você tem livre arbítrio. O que nós estamos dizendo aqui agora é que você precisa tomar uma decisão a partir desta aula. Você precisa tomar a decisão de parar de se auto-endividar desnecessariamente, ok? É lógico que grandes decisões, às vezes, não é, na construção de uma casa, na compra de um carro ou na abertura de uma empresa, muitas vezes precisamos, às vezes, de uma linha de crédito excepcional, não pode ser também um costume, mas uma questão excepcional, necessária, não é? Que naquele momento precisa ser um socorro para terminar aí um grande projeto, um projeto que demanda muitos recursos, não é? Então aí você vai fazer uma linha de crédito. Porém, o que você não pode você tem que deixar de se importar. Eu não me importo mais com o meu nome sujo. Faz tanto tempo que eu tenho nome sujo que eu já nem me importo mais. Aí é que está a atuação maligna na sua vida. E esse afastar maligno da sua vida, o cessar dessa atuação maligna na sua vida, é você que interrompe, tá? Você pode ficar jejuando, orando, fazer campanhas de orações, mas se você não tomar a decisão de encerrar na sua vida essa prática, a porta está sempre aberta e o diabo entra por essa porta aberta na sua vida. Então essa porta precisa ser fechada. Depois que você fechar essa porta, aí você vai se dedicar a um tempo de jejum e oração, pedir perdão para Deus e para as pessoas que você prejudicou e pedir para Deus para que Ele possa ajudar você agora, para que você vá pagando aquelas dívidas que você fez e para que o seu nome vá aos poucos e gradativamente sendo desatado destes lugares espirituais também que o teu nome está preso. Porque o seu nome está preso não apenas nas instituições civis, certo? De proteção ao crédito. O seu nome está preso dentro de uma prisão espiritual, ok? Nós vamos falar sobre isso. Item 5. Deixe de agir como vítima e retome o controle de sua vida. Se você está hoje num estado de endividamento porque você emprestou o seu nome, deixe de ser vítima agora e vai resolver o problema. Se você não emprestou o seu nome, você está endividado porque você mesmo se colocou na situação, cesse a prática de endividamento, de compra a prazo, certo? Feche, pare imediatamente, deixe de ser vítima, deixe de ser mentiroso, deixe de achar desculpas, deixe de culpar pessoas e mesmo que você tenha se endividado por causa de outras pessoas, deixe de culpar pessoas, certo? Porque você também permitiu isso, deixe de culpar a você mesmo e de culpar pessoas, pare de culpar demônios porque eles só vêm se você abre a porta. Pare de culpar Deus, porque Deus não traz o mal para ninguém, Deus não prejudica ninguém nessa área, foi você mesmo que se auto-prejudicou. Então você precisa olhar no espelho, faça um exercício muito simples, muito simples. Vá aí num lugar da sua casa onde tem um espelho, se olhe no espelho e diga assim para você mesmo: eu, fulano de tal, hoje estou dizendo para você que eu vou cessar as práticas de endividamento da minha vida e vou pôr a minha vida em ordem.
Porque o endividamento leva você a um nome sujo. E as práticas reiteradas que levam você a um vício, que levam você a não se importar mais com o nome sujo, esta prática que vai aumentando cada dia mais e levando você em níveis de pecados mais elevados, são essas práticas que vai quebrar a sua reputação, entendeu? Então, aquele primeiro elemento, aquela primeira qualidade que havia em você, é esta qualidade natural que você tem de boa reputação, que vai começar a morrer aos poucos dentro de você, porque é você quem está matando a sua reputação. Certo? É você quem está utilizando de ferramentas que está matando a sua reputação. E ela vai ficar comprometida por causa das práticas reiteradas de pecado. Certo? Então, se você está no estado de endividamento porque te colocaram lá, a sua reputação, você não a destruiu em si. O SPC e o Serasa não tem poder, tá? Não tem fundamentos legais, nem bíblicos e nem espirituais, para te definir como uma pessoa que não tem reputação. Agora, a prática reiterada do endividamento, a prática pecaminosa, consciente, deliberada de comprar com a intenção de não pagar, ou usar o nome de pessoas para não pagar e prejudicar pessoas, aí você está numa prática de pecado, certo? Aí sim você é uma pessoa que possui uma má reputação, porque você possui uma índole natural, uma inclinação que te leva a não possuir credibilidade. Pode ver uma coisa, presta atenção. Vocês já viram pessoas, vocês conhecem pessoas que possuem um estado de endividamento, mas possuem credibilidade? Por quê? Porque a sociedade, aquelas pessoas que convivem com ela, sabe que naquele exato momento estão acontecendo algumas coisas que a colocaram naquele estado temporário, mas ela possui total credibilidade. Tanto é que tem pessoas que devem para outros e o credor diz assim: não estou preocupado com esta dívida. Eu sei que no tempo certo e na hora certa você vai vir aqui e vai me pagar. Não se preocupe com isso. Veja a diferença? Então, o fato de você estar no estado de dívidas não quer dizer que você não tenha essa reputação. Inclusive, você tem até credibilidade. As pessoas confiam em você. Isso é uma situação. Por isso, você não tem uma reputação quebrada. Você está só no momento ruim. Agora, aquela pessoa que não possui mais credibilidade é aquela pessoa que chega num ponto da vida dela em que quando ela vai falar assim: olha, eu estou procurando uma casa para alugar, todo mundo já foge de perto de você, de medo já de você pedir que alguém seja o seu fiador. Então você já entrou num estado de quebra de credibilidade, não porque hoje talvez você não esteja bem, pode ser até que hoje você esteja com o nome limpo, pode ser que até hoje você esteja com um bom emprego, pode ser que você tenha um bom salário, você tenha até uma conta bancária, você tem cartão de crédito, mas você ainda não tem a credibilidade. Então veja, você vê como é interessante, você pode ter tudo isso e ao mesmo tempo ninguém quer fazer parceria nenhuma com você, porque a credibilidade foi quebrada. Então vai levar um tempo sim para você restaurar esta credibilidade, ok? Novamente. E isso só vai acontecer mediante as suas ações práticas convincentes, certo? Vamos lá. Vamos nos caminhando aqui. As instruções dadas por Yeshua. Bom, eu dei um primeiro momento aqui na parte 1 deste vídeo, eu estou explicando para você as diferenças entre reputação, má reputação, nome sujo, porque você está lá, porque o nome sujo te define ou não te define, ou o que levou você a essa situação. Muito bem, este foi um primeiro parâmetro que eu gostaria que você entendesse, para que eu fiz um apanhado aqui das possibilidades que nós nos encontramos, pessoas aqui que estão me ouvindo, que podem estar enquadradas em alguma dessas situações, ou de práticas reiteradas, de vícios e de uma vida de pecado, onde se acostumou a comprar e não pagar, numa prática reiterada ao ponto de não se importar mais com o nome limpo, se está limpo, se não está, não se importa mais, não tem mais força para sair daquela situação,
ou pessoas que estão num estado de endividamento porque foi colocada ali por causa de outras, ou intempéries da vida que surgiram aí, um desemprego, não é, um luto, não é, a perda de um filho, perda de um cônjuge, uma demissão involuntária aí contra você, uma perda de herança, não é? Situações aí que podem ter um divórcio, não é verdade? Muitas coisas podem acontecer na vida de uma pessoa que podem levá-la a se encontrar num estado de endividamento, ok? E que vai ser temporário. E que ela vai sair disso, e esse estado no qual ela se encontra não a define como uma má pessoa ou que não tenha reputação. Por isso eu quis deixar bem claro esses critérios diferenciadores para você, certo? Muito bem. O objetivo de diferenciar isso é para que a sua alma, para que a sua mente, para que o seu espírito se tranquilize daqui para frente, certo? Que se você está no estado de dívida porque foi colocado por outrem, para que você se acalme, ok? E para que haja tranquilidade dentro de você, porque isso não te define, certo? E você, com o tempo, vai conseguir regularizar tudo isso, ok, meus amigos, minhas amigas? Vamos lá. As instruções dadas por Yeshua. Primeiro, Jesus ele vai tratar de um princípio chamado planejamento. O que eu devo fazer para não cair num estado de endividamento, para não cair em práticas reiteradas de vícios, certo? De não pagamento. Ele deixou aqui um princípio que está em Lucas, no capítulo 14, do verso 28 ao 30, onde ele disse assim: suponham que um de vocês queiram construir uma torre. Não se sentará e avaliará o custo para ver se tem capital suficiente para completá-la? Olha ele falando aqui do planejamento. Você já fez as contas primeiro, antes de você se aventurar nessa questão? Você já pegou uma caneta e um papel e você já fez as contas? Se você tem dinheiro suficiente para fazer aquilo? Se o seu dinheiro é suficiente para pagar aquelas despesas? Porque se você se aventura a essa situação, você vai cair numa outra situação, tá? Que vai ser depois ficar pedindo dinheiro emprestado para pagar aquelas despesas que você provocou, e você vai levar na sua cara as seguintes perguntas: por que você fez isso? Por que você comprou isso se você não tinha o dinheiro? Por que você fez essa viagem se você não podia pagar? Por que você trocou de carro se você não tinha o dinheiro para pagar as parcelas? Por que você está fazendo essa faculdade particular se você nem emprego tem para pagar as mensalidades? Entende? Então, você vai começar a ouvir esse tipo de argumento, e isso vai deixar você doente e deprimido. Por isso, Jesus está falando claramente: você já fez as contas? Se você tem condições de encarar essa situação? Se não o fizer, quando tiver lançado o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem caçoarão de você, dizendo: este é o homem que começou a construir, mas não pôde terminar? Olha, isso é Jesus falando, gente. É Jesus dando instruções básicas para o ser humano. Se ele, que é o Filho de Deus, esteve na terra, ele é prático. Deus é um Deus de praticidade, Deus é um Deus de conselho, Deus é um Deus de planejamento, de instrução. Ora, você não precisa comprar curso caro na internet, você não precisa pagar coach caro para te ensinar como não fazer dívidas, você não precisa Olha, está aqui na Bíblia, está aqui em Lucas capítulo 14. Gente, vocês acham que eu já não caí nisso? Eu já disse aqui para vocês uma coisa: nada, presta atenção, nada do que a professora Cássia falar aqui, eu já não tenha vivido. Eu já passei por isso aqui, gente, quando eu era mais jovem. Eu já passei por tudo isso para poder dar sustento para as minhas filhas, para poder morar num lugar bom, para dar boa faculdade, para dar boa escola, para dar boas roupas e bons calçados, para trazer um pouco de conforto. Eu fiz muitas loucuras, até admito. Eu fiz algumas loucuras na vida, certo? Entrei em estado de endividamento? Sim, entrei. Meu nome foi parar no SPC? Sim, meu nome foi parar no SPC, sim, e tirei de lá. Sabe por quê? Porque eu era uma pessoa que eu não tinha uma má reputação, ok? Eu tinha uma reputação, e eu me encontrei daí num estado de endividamento.
Então, quando eu me deparei com essa questão, opa, espera aí. Alguma coisa aqui já fugiu do controle, certo? E quando é que você descobre que fugiu do controle? Quando você pega um papel e uma caneta, faz as contas e você descobre que o teu salário não está sendo suficiente para cobrir todas aquelas despesas. Então, você vai ter que fazer duas coisas. Ou você vai ter que trabalhar mais, se você quer manter aquele padrão, não é? Você vai ter que ter 2, 3, 4 empregos, trabalhar igual um burro de carga, para poder manter aquele padrão, ou você vai diminuir o seu padrão até as contas se equilibrarem. Chegou um ponto em que eu trabalhava em 3 empregos e eu trabalhei muito, mas quando me deparei de verdade, eu já era cristã, estudava a Bíblia e já tinha feito curso de teologia, ok, pessoal? Eu já tinha bastante conhecimento e errei. Agora, quando eu realmente falei para Deus que eu queria conhecer as Escrituras de verdade, que eu queria conhecer as Escrituras como elas são, o que elas têm para me dizer, no dia em que eu me dispus a falar assim para Deus, no dia que eu olhei no espelho e falei, Cássia, é o seguinte, você não tem ainda habilidades necessárias que você acha que você tem, então eu estou me desconhecendo, eu preciso consertar aqui a minha vida. Deus, eu quero conhecer o que eu ainda não sei, alguma coisa que fugiu do controle e eu estou achando que te conheço, eu estou achando que conheço a sua palavra, eu estou achando que eu conheço o que eu tenho que conhecer, quando eu não conhecia era nada, certo? Então, quando eu me dispus a estudar de verdade os originais, por isso que eu falo que isso aqui, esse canal, o compromisso deste canal, é dizer para você que você não precisa perder tempo com religião. Religião é um produto humano. A religião, evidentemente, a religião cristã foi fundamentada em princípios bíblicos, em conhecimento bíblico, em fundamentos bíblicos, certo? Tudo bem. Porém, existem muitos ensinos dentro da religião cristã que se você trouxer à luz as escrituras, tá? Você vai ver que nem existe esse ensinamento na escritura, gente. Quer um exemplo? Vamos batizar um bebê de 6 meses, vamos batizar um bebê, tem até bebê morrendo afogado, tá? Você vai descobrir coisas, vamos montar uma árvore de Natal, vamos cantar parabéns aqui para o Papai Noel. Onde você encontra Papai Noel aqui na Bíblia? E tem aí cristãos de alto nível, com a casa cheia de Papai Noel, que é um gnomo, que é uma entidade pagã, ok? Está dentro da casa dele. Agora, eu quero dizer para você, estou chamando atenção aqui? Claro que eu estou chamando atenção, porque a Bíblia é algo sério, Deus é muito sério. Deus é muito sério, viu? Deus é muito sério. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma instrução de Yeshua. Então, quando eu me deparei com esta passagem, eu falei assim, bom, aqui está algo gratuito para mim, que está ensinando o que eu devo fazer. E eu comecei a fazer isso. Eu peguei um caderno, coloquei ali tudo que eu tinha para pagar, quanto que eu ganhava por mês, e ali eu fui, então, me adequando até que eu consegui, ok? Regularizar e colocar em ordem a minha vida financeira, ok? E quando eu coloquei em ordem a minha vida financeira, e coloquei em ordem o meu nome, coloquei em ordem as minhas finanças, eu passei a dormir à noite. E dormia muito bem. E durmo até hoje, graças a Deus, porque isso aqui eu ainda aplico, tá? Vamos lá. Segundo princípio, pague seus credores. Mateus 5, do verso 25 ao verso 26. Pague os seus credores. Se alguém, ó o que Jesus vai falar aqui agora. Se alguém processar você, chegue rapidamente a um acordo com ele, enquanto ambos estão a caminho do tribunal. Caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao oficial do tribunal. E você será lançado na cadeia. Sim, é verdade. Olha, eu até sublinhei aqui com um tom mais forte. Jesus está falando. Sim, é verdade o que eu estou falando. Jesus falou para você, sim, é verdade o que eu estou te falando. Digo-lhe que você certamente não sairá até pagar o último centavo. Então, aqui eu quero dar uma explicação. Durante muito tempo na minha vida, eu ouvi muitas e muitas pregações em cima dessa passagem bíblica, tá? E muitas pessoas pregaram muitas coisas sobre isso daqui.
e ela é uma passagem que diz exatamente o que ela está dizendo. Não tem interpretações espirituais, muito aleatórias, não tem nada aqui que você precise fazer pesquisas monumentais em livros de teologia de Idade Média para você entender o que Jesus está falando aqui. Ele está sendo bem claro. Ele diz assim: você deve para uma pessoa, você não paga esta pessoa. Essa pessoa vai procurar a justiça, vai entrar com uma ação contra você, certo? E depois o máximo que você vai conseguir é ir lá na audiência e fazer um acordo, se for possível. Porque o que Jesus está dizendo aqui é que você não deve esperar chegar a esse ponto. Ele está dizendo, não espere chegar a esse ponto. Sabe por quê? Porque você sabe muito bem que nenhuma pessoa entra com uma ação de execução, com ações de cobrança, sem antes ela falar para você, não é? Ela sempre fala assim, olha, se você não fizer isso aqui, eu vou ter que executar você, não vai ter jeito. Por quê? Porque ela vai gastar com advogado, ela vai gastar com custos processuais, ela também não quer fazer isso. Ela não quer chegar num ponto em que também lá na nossa justiça, você conhece como ela é, você fica lá 20 anos para receber um dinheiro. Ela também não tem esse interesse. Então, o que Jesus está falando aqui para você é que você não pode deixar chegar a este ponto. Por quê? Porque você vai ser condenado, você vai ser jogado numa cadeia e você não sairá de lá até pagar o último centavo. Bom, o que eu tenho de espiritual apenas para falar para você? Que a nossa lei brasileira, ela não permite mais uma pessoa ser presa por dívida, a não ser a dívida por pensão alimentícia e por fiel depositário, que são as duas regras gerais que mais estão aí atuando ainda no sistema jurídico brasileiro. Agora, uma conta que você não pagou no banco ou no comércio, necessariamente se você for executado, você não vai ser preso, não vai ter prisão civil por conta disso, certo? No passado tinha. Então, como tinha prisão civil no passado, as pessoas tinham mais medo de fazer dívidas e não pagar. Como hoje não tem prisão, então elas perderam bastante o medo. Porém, existe uma prisão espiritual. Porque Jesus falou aqui, ó, sim, é verdade, você será lançado numa prisão e você não sairá mais de lá até você regularizar. Que prisão espiritual eu estou falando? Uma prisão espiritual que vai abalar toda a sua vida. E essa prisão espiritual nós podemos trazê-la para o mundo físico. Sabe qual prisão física você tem hoje? SPC, Serasa, os bancos, pessoas, instituições, perda de crédito. Então você vai entrar dentro de uma prisão civil, entre aspas, que vão ser as instituições de proteção ao crédito. Ou seja, o seu nome vai estar nessa prisão. O teu físico não vai estar lá dentro da prisão, mas o seu nome vai estar dentro desta prisão. E enquanto você não pagar aquela dívida, você não sai da prisão. Olha, não tem problema, professora Cássia. Eu vou ficar 5 anos com o meu nome sujo, depois vai caducar, vai prescrever, não tem problema. Eu vou fazer um monte de dívida agora no Natal, eu vou comprar bastante coisa, vou dar presentes para todo mundo, vou pintar e bordar, não é assim que fala a expressão? Vou pintar e bordar, não é? Ora, porque daqui 5 anos isso aí vai caducar mesmo, não é? E eu não tenho pressa, não tem problema, eu vou fazer nada da vida mesmo daqui 5 anos, não tem problema, eu aguento 5 anos. Mas eu quero que você se esqueça de uma coisa, meu amigo, tá? Dentro dessa prisão física, onde o seu nome vai estar, você pode até esperar 5 anos e tirar o seu nome dessa prisão física. Mas você não tira o seu nome da prisão espiritual. Porque eu quero que você entenda aqui um princípio muito sério. Todos vocês que estão me ouvindo aqui. Um princípio muito sério. No mundo espiritual, nada prescreve. Entendeu agora a situação? No mundo espiritual, nada prescreve. No mundo físico prescreve. No espiritual, não. Então, você não vai ser preso no seu físico. Você vai ser preso no nome, depois você vai tirar o nome, mas no mundo espiritual você continua algemado e encarcerado. E não pense você que as coisas vão acontecer na sua vida. Então você diz assim, nossa, eu não sei por que isso me acontece. Eu não sei porque eu sou o único que fui demitido. Eu fui o único que não consegui comprar isso. Todo mundo conseguiu financiar aquilo menos eu. Todo mundo passou no vestibular menos eu. Você está entendendo? Então, a vida vai trazer a sua terra,
vai ficar seca. A sua terra vai ficar árida, a sua terra não vai produzir para você. Você vai semear numa terra e a sua semente vai morrer nessa terra que não tem água, que não tem elementos saudáveis para germinar a tua semente, ok? Então tudo na sua vida começa a dar muito errado. Por quê? Porque no mundo espiritual nada prescreve. Então se você tem uma mente golpista, uma mente estelionatária, uma mente deliberada, uma mente que faz tudo isso deliberadamente, conscientemente, eu quero que você saiba que dos homens você pode escapar, mas do mundo espiritual você não escapa, camarada. Entendeu? É isso que eu estou explicando para você. Então, essa é a diferença de reputação e não reputação. Então, este exemplo pesadíssimo que eu dei aqui, chamei essa pessoa aí que está me ouvindo desta forma, certo? Chamei desta forma, pesadíssimo, por quê? Para que você entenda que você precisa parar com as práticas reiteradas de pecado. Então, eu estou falando aqui para essa pessoa consciente, deliberada, ok? Que abriu a porta para demônios e que hoje tem uma vida e uma mentalidade prejudicial, nociva, que destrói sua vida, destrói a vida da família, destrói a vida dos seus amigos, daqueles que estão ao seu redor. Então, você precisa parar com isso. Sabe por quê? Porque todos vão se afastar. Então, eu estou dando esses exemplos muito duros aqui. Por isso eu disse, você vai voltar esse vídeo quantas vezes for necessário, você vai ouvir isso quantas vezes for necessário, porque você precisa diferenciar uma pessoa que esteja num estado de dívida, porém possui reputação, daquela pessoa que está reiteradamente fazendo dívidas porque ela quer fazer, deliberadamente não pagar, entendeu? Então nós estamos falando aqui de estelionato. Então isso é outra esfera de situação, ok? As práticas reiteradas de pecado. Aí sim, essa pessoa não tem mais reputação e nem credibilidade. E para consertar isso leva um certo tempo, certo? Vamos continuar aqui finalizando. Dízimos e ofertas não quitam dívidas. Mateus 5:23. Aqui nós vamos encerrar a aula com este núcleo de ensinamento, tá? Nós vamos aqui parar esse vídeo, aqui esse vídeo 1, nós vamos fazer um vídeo 2 agora, porque são 3 slides que nós temos aqui para terminar essa instrução, que é uma instrução muito séria, que vai mexer, eu sei que esse ensino aqui vai mexer com estruturas mentais e você vai refletir bastante, porque esse ensino aqui vai trazer libertação para a tua vida. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é assim, que ensinar não é fácil, sabe? Às vezes nós temos que tratar de temas espinhosos para poder tirar a pessoa daquele estado em que ela se encontra, daquela prática de pecado. Não existe, segundo a Bíblia, passar a mão na cabeça do pecado. Ninguém sai de uma vida de pecado sendo alisado, gente. A pessoa só sai de uma vida de pecado sendo confrontada por pessoas, confrontada pela Bíblia, confrontada por Deus, certo? Sair de uma situação de pecado é uma situação de confronto, certo? Então é com muito amor que nós temos que falar isso aqui, porque nós estamos voltando para os originais. Eu estou trazendo vocês para a Bíblia. Não estou discutindo aqui religião, não estou discutindo nenhuma religião aqui. Nós estamos trazendo para você Bíblia. O que Jesus disse na palavra dele sobre a reputação. Aqui tem um ensino sobre a reputação, certo? Ok? Pessoal, pensando bem, como falta pouco aqui, eu não vou gravar vídeo 2 não. Nós vamos continuar aqui, ok? E vamos encaminhando aqui que é possível terminar, tá? Dízimos e ofertas não quitam dívidas. Mateus 5:23. Portanto, se você apresentar uma oferta no altar do templo e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta junto ao altar e faça as pazes com seu irmão. Então volte e apresente a sua oferta. Olha isso daqui. Porém, eu estou dizendo aqui, ó, agora isso aqui é muito, muito perigoso, tá? Isso aqui você não pode me entender mal. Isso aqui eu vou tentar ser o mais claro possível nessa explicação aqui, certo? Aqui em Mateus, Jesus está dizendo o seguinte: quando você chegar no templo para trazer a sua oferta, e se você está levando uma oferta no templo, que oferta você está levando? Oferta
em dinheiro ou o seu dízimo. Você não está levando comida para pôr lá no altar lá do púlpito do pastor, não é? Ação social é outra coisa. Então ele está falando da oferta. Quando você for no culto para deixar a sua oferta lá no gasofilácio, pôr o seu dízimo lá, ele está mandando você não pôr. Então presta atenção. Se você apresentar uma oferta no altar do templo e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe junto ao altar. Ele está dizendo aqui, dê um tempo, para. Você vai levar o dízimo e a oferta hoje. Vou. Domingo eu vou no culto e vou levar o dízimo e a oferta. Pare. Você está com dívidas vencidas? Você está com dívidas vencidas? Você está devendo para pessoas? Sim, você está. Então Jesus está dizendo aqui, dê um tempo aí, nesta oferta e neste dízimo, dê um tempo, ok? Tá? Vai lá, se conserte com este irmão que tem algo contra você, e depois que você fizer as pazes, depois que você regularizar isso daí, ok? Então você volta e apresente a sua oferta para mim. Sabe por que ele está falando isso? Porque ele é um Deus justo. Então eu vou te dar um exemplo aqui. Por que eu disse que no começo nós íamos quebrar paradigmas aqui de ensinamentos que vêm há décadas e décadas permeando a mentalidade da cristandade? Porque essa passagem aqui, eu mesma já ouvi inúmeras pregações falando aqui sobre briga, falando sobre ódio, falando sobre rixa, falando sobre marido e mulher que brigou e que agora não pode tomar santa ceia. Olha, gente, eu já ouvi inúmeras pregações sendo trabalhadas neste aspecto de que você precisa se reconciliar com seu irmão, porque senão a oferta vai ser negada diante de Deus. Então eu quero incluir aqui algo muito sério. Aquilo que alguém tem contra você é só bate-boca? Aquilo que alguém tem contra você foi só uma discussão de trânsito? Foi só uma briga familiar? Foi somente uma discussão entre cônjuges, entre pai e filhos, entre irmãos, entre empregado e empregador, entre o teu chefe e o subordinado? É somente isso que ele está falando aqui? Ele não enumerou, ele não colocou aqui que era isso. Então, pode ser isso e muito mais outras coisas, porque ele abriu o leque. Ele disse aqui, se o teu irmão tem algo contra você, ponto. Eu não sei que algo é esse. E este algo pode ser uma dívida. Então, digamos que você foi na boutique da sua amiga, comprou um monte de roupa e não pagou. E você fica indo lá no culto, levando o seu dízimo e a sua oferta. E você não pagou. E digamos então que ela também seja uma mulher cristã. E aí toda vez que ela vai no culto, que ela vai colocar o dízimo dela lá, que ela vai colocar a oferta dela lá, ela vai fazer uma oração. Senhor, eu estou aqui pondo a minha oferta, eu estou pondo aqui o meu dízimo. Mas lembra-te, Senhor, daquela irmã que ainda não me pagou. Toca no coração dela, Senhor, para ela me pagar. Abre as portas do emprego para ela, porque, Senhor, o prejuízo foi muito grande. Está me entendendo, meu irmão? Tá? Deus é um Deus justo. Então, o lado de lá, que é o seu credor, está orando, está conversando com Deus. E Deus é injusto? Deus vai falar assim, não faça mais essa oração. Ela foi lá, comprou um monte de roupa na sua loja e não pagou, porque eu quero que você a perdoe. Dê o seu perdão para ela e deixe para lá. É isso o que Jesus está falando na Bíblia? Não. Ele está falando aqui que é para você parar com a sua oferta e parar com o seu dízimo, pegar aquele dinheiro, pagar o seu credor, depois você vem dar a sua oferta para ele. Sabe por quê? Porque a sua oferta é oferta de Caim, meu irmão. Oferta vencida, oferta comprometida, oferta que Deus despreza, fogo estranho no altar do Senhor. Sabe por quê? Porque você está trazendo para Deus uma oferta roubada, meu irmão. Entendeu? Essa é a questão. Você está levando uma oferta roubada de outra pessoa. Você está pegando um dinheiro que pertence a uma outra pessoa. Você está roubando aquele dinheiro, colocando no altar e oferecendo para Deus. Dinheiro de roubo. Entendeu a seriedade agora? Não precisa ir muito longe não, tá curto e grosso aqui. Ele falou, deixa a oferta de lado, vai lá, conserta a situação, depois você volta. Ele está mandando você dar um tempo. Sabe por quê? Porque a gente sempre foi ensinado assim, que nós temos que dar os dízimos e as ofertas para Deus nos prosperar. Certo? Certo, correto. Malaquias fala que quem não dizima é ladrão de Deus. Malaquias ensina o que tem que fazer. A Bíblia ensina. Toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse vai ensinar sobre finanças. Claro que ela ensina.
Eu estou dizendo que você não tem que dar o dízimo? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que não é mais para você ofertar? Não, também não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que antes de você fazer isso, você tem que saber se ali está um conserto, sabe por quê? Porque Deus é um Deus zeloso, Ele tem reputação, Ele tem um nome, Ele tem uma integridade, Ele tem uma santidade, Ele tem um poder, uma soberania. Qual foi o dia que você leu aqui na Bíblia que Deus mandou você trazer para Ele oferta de roubo? Onde você vai encontrar isso na Bíblia, que Ele mandou você roubar? Tem casos aqui na Bíblia, tá, em que os reis vão sair para guerrear e às vezes, porque vocês sabem que no período antigo, quando um rei vencia uma guerra, ele tinha o direito do despojo, ou seja, ele poderia pegar todos os bens daquele povo e trazer para ele, para enriquecer o povo dele. Tem casos na Bíblia em que Deus vai dizer assim: eu não quero nem que vocês tragam os despojos, porque eu desprezei tanto aquele povo, eu desprezei tanto as práticas dele, que eu não quero que vocês tragam para Israel nem os despojos daquela nação. Saul, gente. Saul caiu nisso. Quando ele falou, Deus falou para ele: não traga nada de lá. E Samuel falou assim: que é esse mugido que eu estou ouvindo aí de bois e ovelhas? É o despojo que eu trouxe para sacrificar no altar de Deus. Samuel falou assim para ele: o que foi que Deus falou para você? Que ele queria, que era melhor obedecer do que sacrificar? Esse é o princípio que eu estou trazendo aqui. É melhor você obedecer a instrução que Yeshua está lhe dando aqui, do que você ir lá levar o teu sacrifício no altar. Porque Deus não tem pressa, meu irmão, entendeu? Deus não tem pressa em receber o seu dízimo. Deus não tem pressa em receber a sua oferta. Ele nem precisa disso. A Bíblia está dizendo que o dízimo é para manter a igreja. O dízimo é para manter a casa do Senhor. Deus não quer nada com o seu dízimo. Ele precisa de dízimo? Não, ele não precisa de nada. Ele é o dono do ouro da prata, tudo que tem no mundo é dele, foi ele que fez, tudo pertence a ele. Ele não tem pressa dessa oferta. O que Deus quer é que você tenha reputação. Deus quer que você venha trazer a sua oferta em santidade. Deus quer que você venha trazer a sua oferta de primícia. Deus quer que você venha honrá-lo com o que você tem, com os seus bens, com as suas finanças. Porque Ele tem prosperado você e você está retornando. Ele tem prosperado e você está retornando para a casa do Senhor, cumprindo instrução, cumprindo o mandamento. E quanto mais você cumpre, mais Ele faz. Agora, você vem trazer oferta de roubo, é a oferta de Saul, entendeu? Saul foi lá, Deus falou assim: vai lá, destrua tudo aquilo lá e não traga nada para mim, porque eu desprezo tudo aquilo lá. Saul, ele ofendeu a Deus, tá me entendendo, meu irmão? Saul ofendeu a Deus, e você também ofende com oferta de roubo, com dízimo de roubo. Você também ofende, porque só mudou o século, só mudou a roupagem, mas o princípio que está estabelecido é o mesmo. O cheiro que Deus sente é o mesmo. A ofensa que Deus sente é a mesma, certo? Então, eu estou dizendo que você não possa dizimar e ofertar. Não, isso é bíblico, eu também dizimo e oferto, isso é bíblico. O que eu estou dizendo é que precisa existir um parâmetro na sua vida, para que você não sacrifique e desobedeça. E você perca o seu lugar como Saul perdeu o lugar dele para Davi. Porque quando o profeta Samuel chega, né? E ele vai falar: o que é isso que eu estou ouvindo? Eu trouxe a minha oferta para sacrificar no altar. Saul, se você soubesse o que vai acontecer agora, não seria melhor obedecer do que sacrificar? Deus, porventura, é um Deus que só quer sentir cheiro de carne queimada? Entendeu, meu irmão? Então aquela oferta que está lá é cheiro de carne queimada para Deus. Deus quer sentir cheiro de carne queimada? Não, Deus quer sentir o cheiro do seu louvor, a unção da santidade. Ok? Presta atenção nisso daí, certo? Conclusão dessa passagem, nessa instrução, Yeshua não está se referindo apenas aos atritos pessoais, mas ele amplia o leque de situações humanas, inclusive as dívidas. Dessa forma, ele está sendo bem claro sobre dízimos e ofertas aqui. Ele não quer fogo estranho no altar, ou seja, ele recusa qualquer tipo de oferta se o ofertante está em situação de rixa, disputa, acusações, ódio, dívidas vencidas e não pagas. Sabem por quê? Porque Deus é justo para com o credor e porque Deus não aceita sobras. Não podemos agir como Caim e nem como Saul. Pergunta: não podemos dizimar enquanto não pagarmos a dívida vencida? Exatamente, a dívida vencida. Então, deixa eu explicar para você aqui. Digamos que você tenha um carro financiado,
tá? Você comprou aquele carro em 36 parcelas. Você já pagou 5 parcelas. E você vem pagando em dia, certo? Você não está inadimplente com o seu financiamento bancário. Muito bem, então você não pode dar dízimo porque você tem aquela dívida? É isso que eu estou falando? Não. Agora, se você... Não, porque você está em dia, então você vai pagar com o teu salário os seus compromissos e dar o seu dízimo e a sua oferta. E vai tudo muito bem. E Deus vai prosperar você para você continuar pagando o seu financiamento em dia. Porém, você venceu aqui no seu financiamento do veículo, você tem 2 parcelas atrasadas. Então, já tem dívida vencida. E essa dívida vai comprometer o teu nome, vai comprometer a tua reputação e vai comprometer o nome do seu fiador ou seu avalista, caso você tenha neste caso. Geralmente tem. Então, Deus está falando assim, eu não quero que você pegue um dinheiro de oferta, eu não quero que você pegue R$2.000 e venha aqui no meu altar, colocar aqui no meu altar para mostrar para a igreja que você é santo, que você é ofertante, para mostrar para o pastor que você é dizimista, para mostrar para os presbíteros que você está em dia com o seu dízimo, com a sua oferta. Você vai colocar lá para que todos vejam você se encaminhando até o gasofilácio e todos olhem e falem assim, nossa, que ofertante, dizimista fiel ele é, e ele não pagou as dívidas dele. Então você não tem que impressionar pessoas, você tem que impressionar a Deus. Você não tem que prestar contas para essas pessoas, tem que prestar contas para Deus e para o seu credor. Então você vai pegar aqueles R$2.000 que você ia colocar lá de oferta e você vai pagar as 2 parcelas do seu financiamento, para não deixar o seu nome atado, nem o nome do seu fiador ou avalista atado, e nem o seu nome em prisões espirituais. Porque a sua terra vai começar a secar. É isso que Yeshua está falando em Mateus 5:23. Você vem trazer oferta no meu altar, você tem aí algo, existe algo contra você, pode parar. Vai lá, conserta, depois você volta. É uma ordem de Yeshua. Não é uma ordem da professora Cássia, não estou aqui inventando teologia e nem dando ensinamento antibíblico. Não, ele está dizendo assim, cria vergonha na cara, não deixa a situação crescer, vai lá, resolva esse problema, conserta a situação, depois você venha no meu altar, porque eu sou Deus zeloso, não quero o resto de ninguém. Eu não sou um Deus que quer o roubo de ninguém, não. Eu não quero oferta de Saul aqui no meu altar, não. Tá? E olha, o que mais tem hoje na igreja é oferta de Saul, hein? É sacrifício de Saul lá no altar, é o que mais tem. E tem gente, inclusive, sentada no banco da sua igreja, irmão seu lá da sua igreja, que está vendo você levar o seu dízimo e a sua oferta, e você está devendo para ele e não paga. Ele está vendo isso. E ele pergunta para Deus, será? Não, mas deve estar certo, né? Porque a gente é ensinado, tem que dar dízimo e oferta, então coitado, deixa ele dar o dízimo e oferta lá, né? Mesmo ele não me pagando. Ele ainda vai se sujeitar como se ele ainda fosse o errado, porque é isso que foi ensinado. Deixe de pagar aluguel, mas venha dar o dízimo. Deixe de pagar a conta de água e luz, mas venha dar o dízimo. Errado. Antibíblico. Errado. Jesus está falando aqui, primeiro você vai lá e resolva esse problema, depois você vem trazer a oferta. É o contrário. É o contrário, é por isso que tem muitas pessoas que estão na miséria, dentro da igreja, vivendo miséria, e fica fazendo campanha de jejum, campanha de oração, 7 dias de campanha, 20 dias, 21 dias de jejum de Daniel para sair da pobreza. Mas ele não cumpre o princípio, não cumpre a lei de Deus está aqui. A lei de Deus está aqui. Ah, a lei de Deus é maldita? Maldita o quê? A lei de Deus é para o transgressor. É maldita para o pecador. Para o santo não é não. Para o justo ela é bênção. Viu? É o que ele está ensinando aqui. Encerrando a nossa aula. Conclusão. As contas pessoais devem estar em dia para que possamos levar nossas ofertas ao altar de Deus. Porque contas não pagas geram um direito ao credor. Presta atenção. As contas não pagas gera um direito ao credor de reivindicar diante de Deus o pagamento. Então, Deus repudia a sua oferta, porque aquele valor pertence a uma outra pessoa. Entenderam? Deus é zeloso para com ele mesmo primeiramente. Olha, Deus é zeloso para com ele mesmo primeiramente. Ele não é injusto, não faz acepção de pessoas. Ele cumpre a própria palavra dele. Sabe por quê? Porque Deus tem reputação. Ele não deixa a reputação dele cair. Ele não deixa o nome dele cair. Então aquela pessoa que é o seu credor fala, Deus, ele deve para mim.
ele deve para mim, está certo ele vir aqui ofertar, se ele não me pagou, Deus diz, não está certo, e eu tenho uma reputação, e vou dizer para você que eu vou concordar com você, você tem este direito, então Deus vai falar para você, eu nem quero o dízimo dele, eu nem quero a oferta dele, porque ele compromete a minha reputação, é o que Deus está falando, ele compromete o meu nome, e eu não deixo o meu nome ser comprometido por ninguém. Então você não pode brincar com Deus, você precisa aprender como lidar com Deus, você precisa conhecer a mente de Deus, o caráter de Deus, e a Bíblia vai dizer como esse Deus pensa, como esse Deus age. E ele vai esperar você, meu irmão, entendeu? Ele vai esperar você, porque Deus zela pela palavra dele. Então, entre esperar você e querer aquele dízimo que vem de roubo, ele prefere esperar você, porque ele respeita a própria palavra dele. Na palavra dele, ele está dizendo que ele te espera. Ele está dizendo assim, deixe aqui e vai lá solucionar. Eu espero você, não tem problema. Deus ama você, ele espera você. Deus me esperou 2 anos, irmãos. Deus me esperou 2 anos. Até eu colocar em ordem tudo o que eu precisava colocar. E Deus continuou me abençoando do mesmo jeito. Deus continuou me abençoando. Sabe por quê? Porque se eu não fizesse assim, eu estaria levando para Deus uma oferta de roubo. Ok? Hoje, eu, meu marido, nós estamos regularizados. Inclusive, depois de fazer isso, depois de cumprir o que a Bíblia me ensinou, aí é que eu comecei a prosperar. Eu trabalhava em 3 empregos e não prosperava. Depois disso, é que eu comecei a prosperar. Melhores casas, melhores carros, melhores empregos, melhores estudos, tudo. Minhas filhas, meus netos, todos estão prosperando. Todos estão prosperando. Por quê? Porque eu decidi aplicar o princípio, a instrução. Eu decidi aplicar a lei de Deus na minha vida. Eu decidi pela lei de Deus e não pela doutrina religiosa. E não pelos ensinamentos errados. E não pela ganância do homem. Eu deixei de ouvir ganância humana para entender a Escritura. E a minha vida começou a ser solucionada. Por isso eu estou compartilhando isso com vocês. Porque quando a gente vive experiências ruins e depois nós aprendemos com elas, se nós compartilhamos isso, nós conseguimos evitar que outras pessoas vivam isso. Ou se já estão vivendo, como elas devem fazer para sair disso. E Jesus está dando aqui. Finalizando a nossa aula. Instrução bíblica de como orar para quitar dívidas e posteriormente ofertar. Então aqui está a conclusão, porque aqui no canal, aqui, nós temos que mostrar a doença, mas tem que mostrar o remédio, não é verdade? Tá? Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Vamos aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 8 ao 15. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aqueles que dá, presta atenção aqui está sublinhado para você o núcleo dessa passagem. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Quem é que dá semente ao que semeia? Yeshua. Então vamos por aqui. Ora, Yeshua, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís
para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Olha aqui, concluindo a aula com o remédio. Eu estou dando para você o remédio. Ele está dizendo aqui, e eu estou dizendo aqui para você, se você aplicar a passagem de Mateus, deixe de lado isso, vá pagar o seu credor, limpe o seu nome, pague as suas contas, coloque a sua vida em ordem. Quando você fizer isso, você vai fazer a seguinte oração: Deus, eu coloquei tudo em ordem, eu estou liberado diante dos homens e diante de Deus, tá? E o inferno não pode me acusar de nada, eu estou liberado. Agora eu te peço o seguinte, que o Senhor me dê uma semente, me dê uma semente agora para que eu possa prosperar. Que semente é essa? Um emprego, um aumento de salário, a aprovação do concurso público, a troca do seu carro, a venda daquele imóvel que faz 10 anos que está lá, você não conseguia vender. Você vai pedir essa semente financeira para Deus. E Deus vai te dar, porque Paulo está falando, olha, aquele que dá a semente, então vem dele. Quando você estiver desatado dessas prisões espirituais, físicas e mentais, quando você estiver desatado, ele vai enviar para você uma semente. E você vai semear na terra, e você vai colher muitos frutos. E Paulo diz assim, ó, e ele multiplicará a sua colheita, você vai ganhar mais, conseguir mais. E ele fala, e você vai enriquecer, em tudo você vai enriquecer. Para que você vai enriquecer? Por que Deus vai prosperar você? Para que você se torne uma pessoa generosa, então aí você vai suprir o quê? Com a sua riqueza, com a sua generosidade e por seu intermédio, o que você vai suprir? A necessidade dos santos, do pastor, do missionário, do órfão, da viúva, do desempregado, do dependente químico, daquele que precisa de remédio. Você vai suprir a necessidade dos santos, é o que ele está falando aqui. E esses santos vão orar por você. Essas pessoas nos quais reconhecem a sua reputação, reconhecem a sua credibilidade, reconhecem que Deus está em você, reconhecem que Deus atua na sua vida, e o favor que você vai fazer para essas pessoas vão orar por você, e a cada dia mais você vai se multiplicando, que é o que aconteceu comigo. Essa é a experiência que eu quero compartilhar com você. Hoje, a renda mensal que eu tenho sem precisar cumprir o horário das 8 às 6 da tarde, como eu fazia em 3 empregos. Trabalhava o dia inteiro, trabalhava de manhã, de tarde, de noite, final de semana. E ganhava metade do que eu tenho hoje. E estava com o nome no SPC, estava endividada. E não conseguia dar nem dízimo nem oferta, porque não sobrava nada. Quando eu entendi Mateus, e quando eu entendi essa passagem, aí eu entendi o que é que eu tinha que fazer. Aí nenhum ensinamento doutrinário abusivo me tirou do meu caminho. E eu comecei então a ter uma visão deste Deus, ok? E a minha vida mudou, como a sua vida vai mudar, certo? Então não se desespere porque você está no estado de dívida. Não se desespere porque você foi colocado lá. Não se desespere porque o seu nome está no SPC. Mantenha calma. Pegue um caderno e uma caneta, faça um levantamento minucioso de tudo que você deve, faça um levantamento de tudo que entra para você, comece a pagar pela dívida menor até chegar à dívida maior, comece a pagar primeiro as pessoas mais carentes, aquelas que necessitam daquele pagamento. Depois que você pagar pessoas mais fragilizadas, com menos recursos, aí você parte para a parte bancária, que tem suporte financeiro para te esperar. Depois você vai fazendo acordos com os bancos, acordos com pessoas, antes que você entre numa prisão, pior do que já está, ok? E neste processo de restauração do seu nome, porque o canal aqui é um canal de restauração, neste processo de restauração que não é rápido, que muitas vezes é um processo longo e demorado, neste processo de restauração, você vai descobrir que Deus vai começar a entrar com intervenção. E Deus vai começar a abrir as portas para ajudar você a sair dessas prisões espirituais. Por quê? Porque Ele age segundo a palavra dEle. Quando Ele enxerga que você está cumprindo a palavra, que você está se esforçando, que você quer fazer isso, que você está entendendo o que precisa ser feito, Ele mesmo começa a ajudar você, a facilitar. Ele começa a trazer facilitadores, pessoas para te ajudar.
ofertas que você não esperava, dinheiro que estava preso, que você deu como perdido, tudo começa a ser liberado. Tudo começa a ser liberado. E você começa a sair desta prisão. E o seu nome é restaurado. E a sua reputação fica ilibada. Ok? Ilibada. Quando você vai fazer um concurso para juiz, por exemplo, o que está exigindo lá? Que a pessoa tenha uma reputação ilibada. O que significa isso? Que ela não pode estar no SPC? Não. Tanto que a lei hoje, se você passa um concurso para juiz e o teu nome está no SPC, você não pode ser reprovado, porque eles vão dar um prazo para você ir lá pagar. A reputação que ele está falando aqui são outras práticas que envolveram o seu nome, como práticas criminosas. O que ele está falando aqui de reputação ilibada é que você não pode ser um estelionatário, um golpista, você não pode ser um ladrão, você não pode ser um assassino. Okay? É dessa reputação ilibada que ele está falando. Ele quer saber como está a sua mente, quem você é. Não o que você está devendo por si só ali, mas quem realmente você é. A essência que você tem. Então aqui, ele diz assim, o conceito de reputação segundo Yeshua. Mateus 5:37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. E Yeshua disse, reputação é a sua palavra empenhada. Por isso que eu disse ali, momentos atrás, que às vezes você tem uma dívida com uma pessoa e a pessoa diz assim, não tem problema, com você está até guardado. Não é? Quando você puder, você vem e me pague. Porque você tem uma reputação, porque aquela pessoa sabe que quando você diz assim, olha, eu não posso te pagar agora, mas assim que eu puder eu estarei aqui, ela sabe que você vai estar lá. Isso é reputação, isso é credibilidade, ok? Isso é reputação. Tá? Então, reputação é isso. Seja o teu falar sim, sim, não, não. Eu posso comprar isso? Não, não posso. Então, não compro, porque minha palavra é não. Não, não compro. Seja a sua reputação no não. Eu posso fazer isso? Sim. Você vai fazer? Sim, eu vou. Você concorda? Sim, concordo. Então, a reputação está no seu sim. Porque Jesus falou, aquele que fala sim depois, não sei. Aquele que fala não, não sei. Aquele que é instável, que fica sempre em cima do muro, nunca sabe o que fazer. O maligno entra, domina a mente dele e leva ele para uma queda. Reputação é sim, sim, não, não. Reputação já, restauração já, shalom e até o próximo vídeo, se Deus quiser.